comentei com a minha mãe, a Kézia tava até junto, que tu viria aqui e tudo mais. Eu cheguei a perguntar pra ela, assim, qual era o maior desafio pra ti, né, mãe, quando eu nasci? Porque, né, quando eu nasci, só tinha eu, né, depois veio meu irmão. E ela falou que eu fiquei até surpresa, ela falou que o maior desafio dela era o escurecer. Que quando escurecia, ela via as pessoas indo dormir, as pessoas ainda tendo seu momento, e ela via que a noite era muito longa pra ela. E ela passava a noite pra ela, era algo que traumatizava muito ela, né? Eu respirei até profundamente aqui, porque eu lembrei da minha experiência e também da de muitas mães que eu atendo na clínica, que a privação de sono é, sem dúvida, um dos principais desafios da maternidade. Para mim foi, especialmente, meu filho só passou a dormir uma noite inteira com 3 anos. E então ele tinha despertares, às vezes 5. Acho que vou me mudar. Vai ser vizinha da Ana Luísa. Ela é sua vizinha? Então já avisa que algumas noites ela vai lá ficar com o baby. Porque faz toda a diferença a gente ter um suporte na noite, na madrugada. Então, sono é um aspecto bem delicado, mas que a gente precisa falar, trazer informação, orientação para os pais, especialmente para as mães, e também para as mães ajustarem as expectativas em relação a isso. Porque tem muito mito em torno dessa questão do sono. A ideia de que é a mulher que precisa assumir sozinha esse turno da noite, de que o homem, como ele vai trabalhar e a mulher tem a licença maternidade, ela precisa preservar o marido para que ele tenha condições, e isso vai ser cada casal que vai definir, não existe uma regra, como as pessoas muitas vezes querem colocar. A ideia de que se a criança não dorme bem é uma falha da mãe, que a mãe não é competente enquanto mãe. E muitas vezes nessa etapa você conversa com outras mulheres, com outras mães, e dá a sensação que a sua criança é a única no mundo que não dorme. Porque parece que todas as mães que cruzam o seu caminho, elas vão dizer: ah, mas meu filho dormia a noite inteira. E depois você vai descobrir que aquele dormia a noite inteira é assim: acordava, amamentava e voltava a dormir. Mas isso não é a noite inteira, isso demanda da mulher acordar, amamentar, trocar fralda, muitas vezes ninar a criança até ela dormir, porque não é toda criança que dorme rápido. Então a mulher ter consciência disso, ajustar as expectativas e organizar a rotina dela de uma forma que ela consiga manejar a privação de sono e aceitar é fundamental. E quando ela falou isso, no final, né, ela falou assim, mas tudo passa, né? Ela falou, passa, essa fase passa e as coisas vão melhorar. É o mantra da maternidade. Vai ser pra sempre, vai assim. passar. Ela fala, não vai ser pra sempre assim. Não foi. Sim. Passou. E o meu irmão foi muito mais calmo que eu. Então as coisas no segundo filho foram muito mais tranquilas. E cada bebê é de um jeito. Vão ter os bebês que dormem muito bem desde o início. Mas o que acontece? Até pra gente entender a dinâmica do sono dos bebês. O nosso sono, enquanto adulto, é um sono monofásico. Uma noite, a gente precisa dormir de 7 a 9 horas contínuas para a gente se sentir bem, para a gente estar disposto. Já o bebê, o sono dele é polifásico. É um sono fragmentado ao longo do dia e da noite com diversos despertares. Somente lá pelo 4º mês do bebê, que o nosso reloginho biológico ali, que começa a determinar o nosso ritmo circadiano, que é o núcleo supraquiasmático, é que começa a se desenvolver no bebê. E isso ele começa a se desenvolver, não que ele está funcionando. Só lá por 1 ano é que, de fato, o bebê começa a ter um ciclo circadiano melhor regulado, que vai se regulando pela hora das mamadas, pela exposição à luz, então dia, noite, pela temperatura também do ambiente. Por isso a importância de ter uma rotina bem estruturada com o bebê. A rotina de sono, a mãe vai colher os frutos disso a médio e longo prazo. Muitas vezes ela vai falar, mas eu faço rotina de sono e meu bebê não dorme. Mas você está ajudando o teu bebê a regular o ciclo circadiano dele, para que no momento que é esperado que ele durma a noite toda, que é mais para frente, não é logo que ele nasceu, ele esteja preparado para isso. Então, é só depois do 1º ano de vida que o bebê começa a ter 2 sonecas em média e dormir na maior parte da noite. Então, ter essa clareza e ajustar a expectativa faz com que o processo seja muito mais simples, não fácil.
mais simples. E eu acho que é por isso, voltando ali, né, que é tão importante, assim, essa frase dela me marcou bastante. Você estudar a maternidade, você entender que existe um período de sono, que cada bebê... Porque aí você consegue um pouco... Não vai se preparar 100%, mas você consegue... Não, isso aqui está acontecendo porque em algum momento eu li, ou eu aprendi, Tá ou tudo bem, Tá né? tudo bem. Não sou eu que estou falhando como mãe, porque essa é geralmente o primeiro pensamento que vem é esse. Eu não estou sendo suficiente, eu não sou uma boa mãe, eu estou falhando. E é muito legal que esse ano, até vai ao ar na próxima segunda-feira, eu gravei um módulo dentro do Reservatório de Dopamina, que é um programa de desenvolvimento do Eslen Delanogari, só sobre maternidade, justamente falando dessa preparação dentro do que é possível se preparar para que as mulheres entendam a dinâmica da gestação, os parceiros também compreendam, porque quando o homem está ciente dessas etapas e do que pode acontecer, ele também consegue ser muito mais parceiro, muito mais tolerante, ele consegue pensar também em estratégias para trazer mais qualidade de vida para a mulher e desempenhar o papel dele de uma forma muito mais funcional. Sim. Então, o quanto é importante o conhecimento e o autoconhecimento. Rafa, e o que tu indicaria assim para as mulheres em questão de conciliar a maternidade com a vida profissional, né? Porque eu acho que, como tu falou, acho que até a figura paterna tá mais presente hoje, porque a mulher tá inserida no mercado de trabalho, né? Com certeza. E isso é um medo para muitas mulheres, a questão de a maternidade e a minha carreira. Até quando eu falei antes do homem enquanto provedor, que o homem era cobrado ou é cobrado, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. Sim. Muitas mulheres são provedoras das suas famílias, a grande maioria trabalha. Então isso mudou muito, a demanda hoje é diferente e além disso a mulher não se significa mais. Obviamente que eu não estou falando de todas, mas muitas mulheres não se significam mais somente no papel de mãe. As mulheres hoje querem ter o seu espaço no mercado de trabalho, elas se realizam pelo lado profissional e o trabalho materno, o trabalho de ser mãe, ser pai, ele é tão exaustivo que muitas vezes sair para trabalhar é um alento em meio àquela demanda toda. Ah, eu tenho uma amiga, a Maia, eu tô te dando de exemplo aqui. Ela sempre falou, meu Deus do céu, trabalhar pra mim era meu momento de descanso. Sim. Porque é um momento que você só precisa fazer aquilo que você sempre fez ali, que você ama fazer e tudo. Não que você não ame teu filho, né? Mas É que isso que você trouxe das preocupações e da necessidade da gente cuidar de tudo. Quando a gente sai para trabalhar, você consegue desligar um pouquinho aquele botão da hipervigilância, de estar atento a tudo, o que a criança comeu, se ela tomou água, se a fralda tá bem trocada, né, se está no horário respeitado, o que ela vai fazer, o que ela não vai. A mãe fica hipervigilante com tudo isso. Falam que até quando, assim, a tal pessoa vem aqui ficar com o bebê, tu tem que sair daquele espaço, né? Não é porque tu não desliga. Se eu tô num cômodo e o bebê tá no outro com uma pessoa, parece que tu não desliga. Parece que se tu escuta ele chorar, tu já... Então... E principalmente nos primeiros meses de vida, né? Que existe essa simbiose entre a mãe e o bebê. Então, a mãe e o bebê são uma coisa só. Então, é muito mais difícil para a mulher desligar. Tanto tem momento que tem essa separação, né? O que a gente... que é, mais ou menos? Quando o bebê tá em torno de 8, 9 meses, é o momento em que ele começa a entender melhor que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Uhum. E o papel do pai, muitas vezes, é chamar a criança para o mundo. Quando eu falo aqui pai, na verdade eu quero me referir à função paterna. Sim, porque esse papel pode ser feito por outras pessoas. Sim. Por exemplo, nos casais homoafetivos, ou às vezes mães solos, sim, o avô, um tio, um amigo. Vem para fazer essa função paterna, que é de chamar a criança para conhecer o mundo. Que até então o mundo dela era ela e a mãe. Tem até um casal de amigos tô dando um monte de exemplo, gente, porque meus Ela amigos... Ela tá colocando todo mundo na roda. Tô colocando aqui. Mas o bebê dela sempre chorava à noite e eles chegaram a combinar dela só ir até o bebê quando eles tinham certeza que era
o leite, Sim, amamentar. a necessidade de amamentar. Isso, porque senão é o cheiro, eu acho, e tudo, e aí ele queria mamar toda, e aí acabava saindo da rotina. Se o pai vai e acalma a criança, muitas vezes funciona, a criança volta a dormir. Isso. E se é a mãe, a criança acaba querendo mamar. Porque às vezes não é fome, mas a amamentação... Esse elo aí. Ela traz uma nutrição que não é só... a sucção não é só nutritiva, né? Ela também é do apego, do afeto, ela é emocional. Então, a criança se nutre naquele momento de vários aspectos, não Sim. só fome física. Então, o pai ou o parceiro, ele entra nesse momento como um excelente mediador para, aos poucos, a criança aí se desconectando dessa coisa excessiva, né? Excessiva talvez não é a palavra adequada, mas esse vínculo tão intenso para que a criança consiga conhecer o mundo. Porque é através do papel do pai ou da função paterna. Tanto que a gente pode observar o tipo de brincadeira que o pai costuma fazer com a criança. Muito diferente da mãe. A mãe, se puder, ela coloca a criança numa redoma e deixa ali dentro da bolha. O pai, ele acha que voltou da maternidade, já dá para jogar pro alto, já dá para fazer aquelas brincadeiras que as mães vão à loucura. E isso é importante, obviamente que no momento adequado, mas para a criança perceber, eu sou capaz, eu tenho confiança. O pai vem muito para esse papel de autoconfiança, de pertencimento pro mundo, de me jogar pro mundo. Então, é bem importante, com certeza, essa questão. E voltando no que você falou do trabalho, dosar isso eu acho que é o grande desafio para as mulheres. Poder encontrar um meio termo, porque aceitar principalmente que não vai ser possível você ser a melhor mãe do mundo e a melhor profissional do mundo ao mesmo tempo. Vão ter momentos em que você vai ser uma excelente mãe e o teu trabalho vai ficar um pouco de lado, e em outros momentos que você vai ser uma profissional incrível e o teu filho vai estar com alguém, ou você não vai ter visto ele. Então, eu posso até me usar como exemplo. Hoje, para eu estar aqui, eu precisei acionar uma rede de apoio, meu filho está com a avó, eu vou chegar em casa, ele já vai estar dormindo, mas para mim é muito importante poder estar aqui, poder falar desse tema, poder ajudar, contribuir com outras pessoas, e é isso que eu procuro comunicar para o meu filho. Eu não estou saindo para trabalhar para ganhar dinheiro. Eu estou saindo para trabalhar porque eu me realizo nesse papel. E é isso que eu acredito que é importante que as crianças cresçam. Com uma visão de trabalho, claro, existe a questão financeira, a gente precisa pagar as contas, mas do quanto o trabalho engrandece, enobrece a nossa vida. O quanto a gente poder servir, poder ter uma função no mundo, faz toda a diferença. E aí isso vai depender muito da forma como nós, enquanto cuidadores, vamos conduzir. Se a gente mostrar para os nossos filhos essa culpa, esse peso, essa dificuldade, eles não vão associar o nosso trabalho ao valor que de fato ele tem para nós. Isso pode até refletir lá na frente, né? Sem dúvida. Então, o quanto é importante a gente estar alinhado com o que é de fato relevante. E você ter prazer em trabalhar não significa que você não tem prazer em ser mãe. Você pode ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, e também pode não querer trabalhar e ficar com seu filho. Não tem certo e errado. Eu vejo que tem muito julgamento nesse aspecto de que a mulher precisa se doar, a mulher precisa abrir mão, ou então a mulher não pode deixar de trabalhar. É muita cobrança e, na verdade, precisa fazer sentido para quem? Para a mulher, para o parceiro, para a família. Os outros, cada um que lide com a sua realidade. Então, a aceitação é muito importante na maternidade. Eu brinco que tem um combo aí que eu gosto muito de usar na maternidade, que é um antídoto para a culpa, para esses desafios, que é a aceitação e a autocompaixão. A autocompaixão é justamente esse cuidado, essa generosidade, amorosidade que a gente tem com as pessoas que a gente ama, mas a gente direcionar isso para nós mesmas. Porque se você for falar para sua melhor amiga, que vamos usar vocês duas como exemplo, se você trouxer uma demanda que está sendo difícil para você, ou que você está se sentindo culpada, a fala que ela vai trazer para você vai ser de acolhimento, de cuidado, de amorosidade, de bondade. E talvez quando for o momento dela, ela vai se culpabilizar, se punir pela mesma coisa. Então, a forma como a gente cuida de quem a gente ama, quando a gente consegue redirecionar esse mesmo cuidado para nós mesmas, a maternidade se torna muito mais leve.
porque você consegue entender que as mesmas dores que você está vivendo, os mesmos processos, ainda que cada qual com as suas particularidades, outras pessoas já viveram, outras pessoas compartilham daquela dor e também superaram aquilo. Então, isso é fundamental quando a gente consegue entender essa dinâmica e trazer ela para nossa vida, para que a gente seja mães mais gentis, não só com os nossos filhos, mas especialmente com nós mesmas. Gente. É bem o que a tia Leia falou, né? Que ela é minha mãe. Que vai passar. É um processo e ele vai passar. E o que acontece na hora que você está vivenciando o processo é que quando as pessoas te dizem que vai passar, dá vontade de avançar nelas.